सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare. Krishna bhakti sudha panat deho daihi kavisrite tesam panchabhautik deho pi sachidananda rupa. Krishna bhakti sudha panat deho daihi kavisrite tesam panchabhautik deho pi sachidananda rupa. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que enquanto eu estiver cheio de anartas, o Haribhajana se torna quase impossível. Com anartas eu não consigo fazer um Haribhajana perfeito, eu preciso sair dos anartas. Isso não significa que eu estou contra Raganuga e Rupanuga Bhakti. Eu sou muito favorável a Raganuga e Rupanuga Bhakti, que são a Bhakti espontânea do nível mais elevado. Eu gostaria que todos vocês alcançassem esse nível. Não me entendam mal, mas não como um Sahajiya. Nessa condição, alguém não poderia fazer Haribhajana. Não conseguiria nem sair da concepção do corpo material. A pessoa está sempre presa na mente, no corpo, no intelecto. Nós não podemos alcançar a Raganuga Bhakti como os Sahajiyas, como os falsos Vaishnavas que querem pular etapas. Então, na região do Radhakunda, Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a dar um Harikatha. Perto de Swananda Sukada Ghosh. E aqueles que estavam interessados em ouvir o seu Harikatha, essa representação doce do Harikatha. Eles não gostam de ouvir coisas duras, coisas pesadas, porque eram pessoas que, na verdade, frequentavam Sahajiyas, Babajis. E o Prabhupada gritou, não vá lá, vem aqui. Você vai se perder. Eu sei que é difícil para você entender e ouvir esse tipo de siddhanta rigoroso, mas você tem que escutar. Se você for lá, você vai se perder. Você não vai poder voltar. Os Sahajiyas ficam muito bravos. Você é um Sahajiya, eles disseram. Eles vieram para brigar com o Prabhupada. Prabhupada disse sim. Nós somos Sahajiyas, Prabhupada respondeu. Mas o verdadeiro, aquele que tem Prema Dharma dentro do coração e não tem duplicidade, é um verdadeiro Sahajiya. É alguém que tem um coração já sem duplicidade. Ele diz, nós somos aprakrita Sahajiyas, nós somos aqueles que participam dos passatempos de Krishna transcendentais. Mas vocês são prakrita Sahajiyas. Vocês querem, através da matéria, chegar em Krishna. Isso é uma duplicidade que vocês fazem, um grande problema. Prabhupada muitas vezes disse, a maioria das pessoas entende mal. Eles acham que eu seja contra o Raganuga Bhakti e o Raganuga Bhajana. Eu sou muito favorável a isso, na verdade. Mas nesse estágio, no estágio condicionado, se você quiser fazer esse tipo de bhajana, você vai se perder. Esse bhajana espontâneo, você precisa de regras no início, nos primeiros anos, até você alcançar essa bhakti excelente, esse nível excelente. Não é um nível de Vaikuntha que corresponde a Vaikuntha, é um nível de consciência que corresponde a Goloka Vrindavana. Em Vaikuntha existe uma relação com Deus, mas não é que a rasa não pode ser trocada com Vishnu Narayana, mas em Vrindavana é diferente. Então, os Sahajiyas acham que com a concepção mental eles podem
imaginar o corpo de uma golpe e ele mentalmente se associa com esse corpo com o qual ele falsamente se identifica como se fosse a sua forma espiritual eterna. Então, na verdade, ele se relaciona mentalmente com um corpo feminino ao invés de alcançar o nível no qual você descobre a sua forma espiritual eterna. Você sabe qual é a doença que você tem? Hã? Febre amarela? Jaundice é febre amarela? Prabhupada diz, nessa condição, se eles te derem montanhas de comida, o que vai acontecer? Você morre porque você não consegue digerir. Aqueles que são saudáveis, o que quer que qualquer alimento que é permitido, com certeza não é para você, porque você está doente. Então você não pode comer esses alimentos. Rupa Goswami Pada também escreveu dessa maneira. Se você desenvolve jaundice e você come açúcar, você diz isso é amargo, isso é amargo. Como que o açúcar é amargo? Isso não existe, né? Mas a condição do seu fígado, porque ele está ruim, você se sente muito mal e a sua língua está tendo uma reação. Então, jaundice é icterícia. É a doença que dá nas crianças, que eles acham que o açúcar é amargo. Mas se você continua tomando o açúcar, porque ele é o remédio da icterícia, se você continuar, você pode cortar todos os problemas e voltar ao normal. E aí você consegue sentir o sabor do Harinama, do Kirtana, do Harikata. Então, as pessoas querem pular etapas sob a guia dos Sahajias, gurus, e eles estão pulando no fogo para destruir a própria vida. Srila Sanatana Goswami Pada já escreveu no verso com o qual eu comecei: no curso de beber o néctar do Harikata, você continua bebendo Harikata de uma fonte pura e gradualmente, quando você puder esquecer seu próprio corpo e as coisas ligadas ao corpo, no Bhagavatam está escrito: quando você bebe muito vinho, que você não consegue nem se lembrar, se você está vestido com roupa ou sem roupa. Então, esse tipo de existe uma intoxicação parecida com essa, espiritual. E somente Deus interessa. Você não consegue se lembrar do seu corpo e das coisas ligadas ao corpo. E nesse caso, automaticamente, a sua mente, o seu intelecto, tudo se torna aprakrita sharira. Um corpo transcendental se desenvolve dentro de você, automaticamente. Então, externamente, o seu corpo e o corpo de Sridhar Goswami Maharaj ambos são feitos de carne e de sangue, dos 5 elementos, Panchabhuta, mas não é assim. Ele já tem um corpo transcendental. Externamente parece um corpo material.
Então, dessa maneira, Prabhupada used to give advice to Prabhupada us. costumava dar conselhos para nós. But not in bondage Nós precisamos condition. fazer isso, mas não On those days, num nível I condicionado. was discussing Nós about precisamos chegar a Rupanuga Bhakti, mas não ainda Maya condicionados. to disturb us. Então, nós já discutimos, estamos analisando como Maya nos perturba. Prabhupada is completely against Então, Prabhupada, se Prabhupada fosse contrário ao Rupanuga Bhajana, por que give some secret advice to Bolo ele dava conselhos secretos para Bhakti Hridayabhana Goswami Maharaj e para outros devotos? Secretamente ele dava conselhos sobre esse nível mais elevado. As pessoas não conseguem entender. Quando esses devotos mais elevados, os discípulos mais elevados faziam pergunta, Prabhupada indicava os livros Vilapa Krishna Manjali e outros livros. Tente digerir gradualmente. Se você fizer uma leitura rápida, você pode desenvolver problemas. Então, Prabhupada dava esse tipo de conselho para alguns devotos, conselhos secretos. Eles estavam muito já purificados e interessados. Então, Prabhupada deu Radha Mantra para Yayavara Goswami Maharaj. Um mantra de conexão com Radharani, especial, pela ajuda do qual você pode desenvolver grande poder espiritual. Então, de qualquer maneira, ontem nós estávamos discutindo, analisando essa magia de Mayadevi. Krishna já explicou e nós já discutimos, já analisamos que quando você está acordado, quando você está dormindo, tendo sonhos, ou quando você dorme profundamente sem sonhos, tudo isso são departamentos de Maya, regidos pelos 3 modos da natureza. Mas depois disso, além disso, nós já explicamos, a Jiva é algo muito exclusivo, não se confunda. A Jiva está testemunhando. Pela magia de Maya, os 3 modos da natureza. Se você desenvolve samsara, que é um grande perigo para a sua alma, samsara não é prescrito para todos. Não pense que o samsara é prescrito para todos, como um remédio. Você tem que passar pelo samsara. É obrigatório, não. O samsara, o ciclo de nascimentos e mortes no universo material. Você veio por conta dos frutos do seu karma. Nem todos vêm para o samsara. O Guru e os Vaishnavas não são forçados a ficar presos no samsara. Se Krishna os manda, isso é algo separado. Mas eles não precisam descer através do samsara, através do ciclo de nascimentos e mortes para a evolução da alma. Eles descem sob as ordens do Senhor Supremo para liberar as almas condicionadas. E alguém poderia dizer, ele nasceu aqui, ele é igual a nós, ele come, dorme, ele é igual a nós. Alguém poderia dizer de um Vaishnava que veio de Vaikunta, ele dorme, come, que nem a gente. Esse é um grande erro. O Guru e o Vaishnava podem estar vivendo coisas semelhantes a mim, mas ele não é como eu. Um exemplo eu dei muito tempo atrás, você pode se lembrar? Um gerente de uma fábrica, de um ofício, e um amigo dele veio encontrá-lo. Ele está escrevendo uma carta. Isso aconteceu 30, 40 anos atrás. Não tinha celular. Ele estava escrevendo. Para quem você está escrevendo? Para um amigo. Para o seu amigo, ok. Então depois eles conversaram. Quando essa pessoa saiu, o amigo que escreveu a carta pediu para esse outro que veio visitá-lo, você poderia colocar essa carta no correio? Você está indo lá fora. Ele pega a carta na mão.
Então ele escreve o nome. Hã? Ele lê o nome. Para quem você está escrevendo? Ele lê o nome, né? E fala, mas vai, o endereço é uma cadeia central e o amigo fica nervoso. Quem é essa pessoa? Ele é meu irmão. O seu irmão está numa cadeia? O seu irmão está dentro da cadeia de máxima segurança? Você nunca me falou isso? Sim, ele mora lá, mas ele é o diretor da cadeia, ele não é um preso. Então, da mesma maneira, ele mantém a cadeia funcionando, assim como Gurus Vaishnavas mantêm o mundo funcionando. Que problemas eles podem resolver? Quem está fazendo o quê? Pode parecer que eles sejam iguais às pessoas materiais, mas eles não são. Assim as pessoas se confundem a esse respeito. Então, a Jivatma tem algumas particularidades, como nós já explicamos ontem. Essa situação, os três modos da natureza, o samsara, tudo isso traz problemas para a alma. Agora a alma tem seus títulos ligados à realidade material por conta de Maya. Dessa maneira você é colocado no fluxo do samsara, mas nem todos estão presos nesse fluxo. Aqueles que são devotos Bhagavat, eles vêm sobre a ordem do Senhor Supremo. O samsara é como uma cadeia. Esse samsara material é como uma grande prisão. Um sistema controlado por Mayadevi. Aqueles que não estão interessados em fazer bhajana, Mayadevi coloca-os numa cadeia e dá um tratamento através de dor e prazer. E todos os tipos de acontecimentos. E que tipo de punição você recebe na cadeia, você nem imagina. Às vezes eles amarram a perna, penduram a pessoa para cima, com a cabeça para baixo pendurada. Eles colocam, dão chicotadas elétricas. Às vezes eles jogam água quente na cara das pessoas. Que tipo de tortura estava lá? Nessa cadeia que os ingleses fizeram. Era uma cadeia dentro do oceano. Se você pensar, você preferiria morrer suicida do que ir para lá. Lá, as pessoas experimentavam dores tremendas, celular, uma cadeia chamada cellular jail. O samsara não é nada além de uma gigantesca prisão, na qual Mayadevi nos trata, nos corrige. Está explicado isso no Brahma Samhita. Krishna está dizendo, se alguém obtém o sucesso a pensar sobre mim, então existem esses três estágios. E além desses três estágios, que são estar acordado, sonhando, sono profundo, existe um nível chamado de Turiya, que está além do limite material. Se alguém me alcança, então tal pessoa pode cortar a sua condicionamento, seus nós. Todos os problemas que estão criados no coração, na relação entre a matéria e Chitta, todos esses problemas são resolvidos.
Uddhava, mas o problema principal é o falso ego. De toda esse condicionamento, o problema principal é o falso ego. Ele tem um título, ela tem um título, vocês têm diferentes títulos, mãe, pai, marido, esposa, professor, sábio. Eu conheço um pandita que tem um título de 1 quilômetro, mas isso também é temporário. Que valor tem? Inútil. Tudo dado por Maya. O título é único. Um título único e absoluto. Eu sou o servo de Krishna. Esse é o título absoluto. Todos os outros títulos, você é ministro, você é juiz, você é doutor, você é professor, você é advogado, tudo isso é inútil. Você é pai, você é mãe, você é esposa, tudo isso é inútil. Não existem esses títulos. Isso é dado por Maya. Só é efetivo até um determinado limite, enquanto o corpo está aí. Mas no momento que o seu corpo se vai, pá, essa conexão é quebrada. Você é desconectado da sua conta bancária, da sua realidade física, da sua saúde, do seu trabalho, da sua família. Somente a prática devocional, o resultado da prática devocional pode te acompanhar. Na verdade, Uddhava, então, não existe condicionamento, na verdade. Então, todo o condicionamento é feito pelo seu falso ego. Eu posso dar o exemplo daquele Tridandi Sannyasi. Alguns dias atrás eu disse. Era um homem muito bom. Ele coletou muito dinheiro, fez negócios e tudo mais. Mas uma vez um bandido veio e pegou toda a sua propriedade. E o rei do país puniu ele. O que sobrou foi retirado. E ainda alguma coisinha que sobrou, os familiares pegaram. A esposa e os filhos jogaram ele na rua. Jogaram ele na rua. Esse homem que perdeu tudo. Então o que aconteceu? Então, ele estava pensando por que esse tipo de coisa aconteceu. Eu acredito que seja o desejo do Senhor Supremo. Agora eu tenho quase 60 anos. E eu não pensei em nada sobre a minha Atma Mangal, sobre as bênçãos relativas à minha alma. Com certeza Deus está satisfeito comigo, por isso Ele fez isso. Agora eu não tenho nada para carregar, eu estou livre. Agora eu posso fazer o bhajan do Senhor Supremo, eu posso tomar sannyasi. Ele decidiu então agora eu posso servir Mukunda Krishna. Dessa maneira ele está livre. E a razão pela qual eu digo quanto isso é porque um pouco antes ele estava condicionado. Estava pensando meus familiares, minha filha, como que eu vou ajudar, como... Mas quando ele foi jogado fora, agora eu estou livre. Então veja, pense. Você acha que a sua mente é a razão do seu condicionamento e da sua liberdade? Ninguém é responsável. Srila Swami Maharaj também foi jogado na rua, sozinho. Meu Deus, o que eu vou fazer? E finalmente, Bhakti Deitamada Goswami Maharaj o acolheu. Antes disso, ele teve muitos problemas com a família. Muitos problemas. Mas no momento que você é libertado da sua mente, no Bhagavatam está escrito,
Bhagavan disse, Uddhava, sua mente é responsável. A sua mente é responsável pelo seu condicionamento, pela sua libertação. Se você puder realizar, como aquele Tridhanti Sannyasi, quando ele realizou, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho parentes, eu nasci sozinho, eu posso morrer sozinho, ninguém veio comigo, ninguém pode vir comigo, quem são meus parentes? Ele estava expressando gratidão aos pés de lótus do Senhor Supremo. Ó Senhor, hoje você se satisfez comigo. Caso contrário, eu tenho quase 60 anos e até esse momento eu nunca pensei que eu preciso realmente pensar seriamente nas bênçãos que a minha alma precisa alcançar. Então, com certeza você está satisfeito comigo, por isso que eu perdi tudo. Então nós falávamos sobre a constituição do seu Antakarana, o corpo sutil. Nós já falamos que o corpo sutil é feito de 4 subdivisões. Esse ano também eu repeti sobre isso. Man, Buddhi, Chitta e Ahankara. O Antakarana é 1. O Antakarana não são 4. O seu corpo sutil é feito de uma coisa única e específica. Então, de acordo com essas diferentes funções dessas 4 partes, a gente as divide, mas eles compõem o corpo sutil, que é um só. Man, Buddhi, Chitta e Ahankara. Mente, Man. Buddhi, inteligência. Chitta, consciência. E depois Ahankara é o ego. Entende? Como numa fábrica. 2.000 trabalhadores vêm. Vocês já viram uma fábrica? Eles colocam uma bicicleta atrás da outra, do lado da outra. As etapas de construção de uma bicicleta. Não é. Eles colocaram a bicicleta para entrar na fábrica, uma atrás do lado da outra. Mas por acaso um animal empurrou uma bicicleta. E uma bicicleta caiu em cima da outra bicicleta, e outra bicicleta caiu na outra, e todas as centenas de bicicletas caíram no chão. Na verdade, um animal fez, um gatinho empurrou uma bicicleta para passar. Mas no fim, todas as bicicletas caíram. Então, esse é o sistema. Uma vez que você quebra o mecanismo da mente, a mente, o intelecto, o falso ego, tudo vai receber uma reação. Estou sem ajuda, estou sozinho. E é assim que os problemas acontecem. Você precisa sentar na beira do Ganges e pensar. De noite, vá lá. Observar as estrelas. Não só ficar em cima da matéria. Vai até Puri. Todo o cérebro pode ser retificado. Toma o Darshana de Jagannatha, Patita Pavan. Todos os dias nós precisaríamos ver Patita Pavan. Ele pode cortar nossos problemas. Nós temos que pensar na Sudarshana. A Sudarshana pode cortar a sua visão suja e te ajudar. Através do Anika, você tem que ver a Sudarshana de Jagannatha sempre. Você vai ver o resultado. Nada de ruim pode ocorrer. Dessa maneira, o Ahankara vai criar muitos problemas. Então, aí, o ego perturba a mente, a inteligência e tudo cai.
O seu falso ego é responsável pelo seu condicionamento. Mas isso tudo cria problemas para a alma, que é transcendental, mas ela está encoberta por todas essas forças e energias materiais. Então, aqueles que têm Vidyan é aquele que realiza o Shastra, que realiza tudo. Bhagavan diz, você também está observando Maya, e o Vidyan também está. O Vidyan Bhakta está observando Maya. Você observa Maya e cai dentro dos seus braços. Como a Jamilya, que viu uma cena e caiu. Ele também tinha ética e caráter, ele não era de todo mal. Ele era uma pessoa boa, um brahmana. Ele adorava Shalagram Shila. Ele dava honras para as pessoas mais educadas. Ele adorava essa pedra que representa, que é o próprio Vishnu, Shalagrama Shila. Mas por que ele caiu? Porque a força moral dele tinha um limite. Como uma corrente que você puxa, puxa, puxa e arrebenta. Como uma coisa elástica, um elástico, uma borracha. Então, aquela borracha pode suportar uma certa puxada, mas em um determinado momento ela arrebenta. E assim é a ética dos seres humanos. Todo mundo tem uma ética, um caráter, uma moral, até que nível? Como no caso de Sanatana Goswami. O rei pode vir e me punir? Você se lembra quando eu era ministro? Eu fiz tantas tolices, sim, eu me lembro. O rei pode vir e me matar. Diz o guarda de Sanatana Goswami. Ele diz, ok, então te dou 3.000 moedas, 4.000. Acho que eu vou deixar você sair. Vou deixar você escapar. Não tenha medo, você fala para o rei que eu morri afogado. Você fala, eu sou muito sincero. Aquele que estava preso, ele quis ir na latrina, eu levei ele até o rio. Ele pulou dentro do rio com a corrente, ele me puxou pela corrente, pulou no Ganges e morreu lá. Não se preocupe, você fala isso. Ele deu um puxão de repente, saiu correndo com a corrente e pulou no Ganges com uma pedra amarrada na corrente enorme. Ele não pode ter sobrevivido. Ele já deve ter morrido. Aí ele recebeu não sei quantas mil moedas de ouro. E você vai conseguir Dharma, disse Sanatana Goswami, porque eu te ajudei em tantas coisas. Então, quem não tem todo mundo tem uma moral, mas ela vai só até um certo ponto. Depois ela se quebra. Mas o Vaishnava puro, eles têm uma resistência, um caráter, eles não estão interessados. Eles têm uma relação de amor com o Senhor Supremo, eles podem suportar qualquer coisa. Quando um Vidyan, alguém que tem Vidya, conhecimento, suponha que você tem uma criança e alguém venha matar todas as crianças como Kamsa. É uma coisa enlouquecedora. Diante de você, alguém vai matar uma criança, seu filho, como você suportaria? Qual é a diferença entre a concepção de Vidyan e uma pessoa que não tem erudição espiritual? Aqueles que não são Vidyan se envolvem nesse caso e expressam dor e depressão, mas o Vidyan Bhakta olha para a matéria e enxerga a verdade espiritual. Ele enxerga a verdade espiritual dentro disso.
E aí eles não sentem nenhum tipo de dor. Porque as evidências das escrituras os suportam para entender a realidade. Como no caso de Vasudevaji Maharaj. É um ótimo exemplo. Vasudevaji Maharaj quis fazer um compromisso diante de Kamsa. Você duvida? Ok. Qualquer neném que tenha nascido, eu vou dar para você, diz Vasudeva. Você ouviu que uma voz aérea dizendo que um dos meus filhos iria matar você. Então, qualquer criança que nasça, eu dou ela para você. Kamsa disse, ok, tá bom. Essa condição tá boa. E Kamsa tinha certeza que Vasudeva nunca tinha mentido a vida inteira. Então ele aceita a sua condição. Então, o que aconteceu depois disso? Naradaji Maharaj vai dizer: é o número 8 que é o problema, diz Narada para Kamsa. É o 8º filho, né? Mas você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eles podem contar ao contrário, 8, 7, 6, 5. Isso também dá 8, se você fizer de 8 para 1. Quem pode saber? Eles são semideuses. Eles tomaram a forma de Vasudeva e Devaki. Eles estão complotando para matar você. Então eu vou matar todas as crianças. E Narada fala, ótimo, mais prático. Narada queria velocizar, acelerar a morte de Kamsa. Dessa maneira, está escrito. Então está escrito. O que é impossível? Para um Vidyan. Não existe nada que um sábio não possa suportar. Qualquer tipo de situação, de evento, ele suporta. Você não pode dizer que aquele sadhu não suporta mais. O sadhu suporta tudo. Somente o insulto do Guru dos Vaishnavas e do Siddhanta eles não podem suportar. O resto eles suportam. Aqueles que são Vidyan não dependem de nada. Eles não dependem de nada ou de ninguém. Aqueles demônios sujos, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem vender a nossa Sampradaya. Eles podem vender o nosso Vani Vaibhava, porque eles são demônios. Eles são demônios. São os demônios número 1. Eles podem vender nossa Vani Vaibhava, destruir tudo. Porque eles podem vender a Sampradaya pelo interesse pessoal, em troca do seu interesse pessoal. Aqueles que têm coração sujo, que são demônios, podem fazer qualquer coisa. Eles podem matar, eles podem jogar você longe, fazer política com você. O que eles não fazem? Eles fazem qualquer coisa. E aqueles que são almas realizadas, eles podem deixar tudo. Como Vidurji Maharaj. Vidurji Maharaj era o primeiro-ministro. Era o primeiro-ministro, Vidura. E continuamente ele dá conselhos para o rei Rajan. Você não deveria fazer dessa maneira. Faça desse outro modo. E o problema será resolvido. Mas o rei é responsável. Dhritarashtra, que era
Na verdade, seu verdadeiro ministro era seu filho malvado, Duryodhana, que nasceu numa parte de Kali. Ele é uma parte de Kali Maharaj. Então, Vidura é uma grande personalidade, um grande devoto. Mas eles vêm... Vidura é o próprio Yamaraj. Então, quando ele falava, rei, essa situação você deve fazer assim para resolver o problema, ele sabe o que ele está falando, mas aquele rei tolo obedecia a Duryodhana. Era maligno. Não, você tem que fazer assim, assim. Era um homem cego. Seu coração era cego. Então, dessa maneira, Viduraji Maharaj ele era um ministro. Não pense que o salário dele era algo grande. Sem salário nenhum. Costumava vir, dar conselhos e ir embora fazer madhukura. Todos os dias, ao meio-dia, quando é a hora de comer, não? Ele ia de 3 em 4 casas e mendigava. O que é que ele recebia, ele cozinhava e oferecia para Krishna. Um dia ele não recebia nada. Um dia que ele recebia só uma banana verde, ele fervia aquilo e comia. Esse mesmo Vidura era o primeiro-ministro, mas ele foi chutado longe por Duryodhana, desnecessariamente, por conta dos seus conselhos honestos. E essa é a condição de todos os templos. Como o Bhagavatam diante de mim, eu posso dizer isso. É a condição de todos os templos, todos. Se existe alguém honesto, uma personalidade sincera, se joga lá fora. Vai embora. Se essa pessoa não for embora, eles contratam bandidos para afugentar. E se eles não conseguem expulsar, eles falam, você pode ficar, mas tem que ficar aqui em silêncio, você não pode dar conselho, harikata, nada. Aí, se você quiser ficar assim, você pode. Essa foi a condição que me passaram em vários tempos. Você pode ficar aqui, ninguém vai te criar problemas. Mas uma única coisa, você é muito rigoroso. Então, você pode vir aqui, comer, dormir e tocar o kasar, dan, 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 para o altar. Só isso. Esse vai ser seu seva, você não vai poder falar. Você pode tomar prashada. Vai saber quem está cozinhando essa prashada. Mas a prashada eles aceitavam me dar. Você pode pegar aquele instrumento e bater e fechar, abrir e fechar a porta do altar. Você não pode dar conselho para ninguém. Disseram para Shambhava. Esse era o seva que eles me deram no templo. E dessa maneira, desde a mata original de Bhaktisiddhanta e todas as outras, o comportamento é o mesmo. Pelo único motivo, porque eu falo exatamente o que Prabhupada dizia. Se eu fizesse algum compromisso até a hora, eu estava lá sentado num trono bem alto. Mas eu não quero isso. De jeito nenhum. Eu não estou interessado. Eu fui até a beira do Nepal para dar Harikata, na fronteira. Eu nunca atravessei. Nunca na minha vida eu fui para um país estrangeiro. Estou sempre aqui. Dessa maneira, o Katha deve continuar, mas se as pessoas não quiserem ouvir, não ouçam. Dessa maneira, Vidura foi expulso do reino desnecessariamente. E o que aconteceu? Vidura chorou, jogaram eu fora da minha posição. Vidura Maharaj riu. Eu estou lá para o benefício de vocês, vocês não querem? Então, de noite à meia-noite, ele colocou a sua flecha e o seu arco e suas flechas no portão e foi embora.
Essa é a regra dos kshatriyas. Como um policial, você tem que estar sempre com um revólver. Então, você tem que devolver o revólver quando você vai embora. Então, Vidura devolveu as armas que ele recebeu do reino e foi para o seu peregrinação. Façam o que vocês quiserem. Se quiserem ficar, fiquem. Se quiserem morrer, morram. Qual foi o resultado final? All dead. Eles queriam insultar Vidura sem razão. O que ele tinha feito? Você pode achar um volume desse tamanho. Todos os conselhos de Vidura. Vaidurikam. Mas ele foi expulso porque ele queria dizer a verdade. Verdade absoluta. E qual é o problema? Ele falou, tá bom, então eu vou peregrinar pela Índia. Eu também fui. Vamos peregrinar. Como um mendigo. E Krishna arranjou tudo para que eu pudesse sobreviver. Pergunta se aqueles demônios fizeram alguma coisa para ajudar. Não, se pudesse, eles me matavam para me suprimir. Qual é o arranjo de Balarama? Nenhuma autoridade pode interferir nisso. Que é o desejo do Guru Varga, ninguém pode interferir. Então Vidura saiu do palácio. Ele costumava viver num quarto quebrado. Ele não ficava dentro do palácio, ele ficava num lugar bem mais humilde. Ele servia no palácio e depois voltava para casa. Então esse não era um problema para Vidura, porque ele era um sadhu verdadeiro. Ele era uma alma autorrealizada, ele não sentia dor. Então ele falou, tá bom, eu posso ir embora. Então Bhagavan Krishna diz, a condição criada, o seu condicionamento é criado pelo seu falso ego, pessoalmente, por você mesmo, por conta do falso ego. Você nasceu sozinho e depois ninguém estava com você, você convida o samsara para a sua vida. Você cria relações, depois você briga, depois você reclama, depois você briga de novo, depois você faz as pazes, depois você briga. Indra Maharaj é o rei dos semideuses. Ele não diz, eu estou fora de Maya. Todo mundo está dentro de Maya. Ele tem grandes qualidades, sim. Mas por que diferentes problemas acontecem na vida de Indra, Maya? Indra Maharaj convida problemas para a sua vida. Ele insultou o Guru Brihaspati. Não se levantou quando Brihaspati entrou na assembleia. E o Guru disse, ele desenvolveu o falso ego, eu vou embora. E desapareceu. Ninguém poderia vê-lo, ele ficou invisível. Desaparecer, a gente geralmente fala que a pessoa morreu. Mas daqui ele ficou invisível nesse caso. E aí Indra teve um problema. Quem vai fazer yagya? Quem vai fazer mangala para nós? Gurudeva se foi por conta do meu falso ego. Aí ele convidou Vishvarupa. Vishvarupa aceitou fazer um yagya. E ele, na verdade, fez um yagya oferecendo as energias para os seus tios maternos, que eram Ashuras, demônios. Esse outro substituto de Brihaspati. Então, o pai de Vishvarupa fez um yagya e Vitrasur se manifestou para matar Indra. Então, tem problemas sucessivos. Eu estou só contando um pouco, um resumo. E Vitrasur também morreu e ele teve problemas. Indra não tem paz. Nem Indra tem paz neste universo. Ele vive tenso. Somente os sadhus puros pensam que não está nenhum problema que esteja acontecendo.
Então, pelo poder do seu conhecimento, eles podem convencer a mente. Você atravessou os limites da matéria, você alcançou o Turya vasto. E o condicionamento material cai como uma cobra. Você já viu? Quando eu estava na floresta em Vrindavana, diferentes florestas. Então, era uma quase floresta. Tinha uma casa aqui, uma casa lá. E eu estava morando numa cabana de barro. Com os Vrajavasis me permitiram ficar ali. Eles me davam chapati. Eram brahmanas muito bons. Um dia eu saí do Bhajana Kunti e eu vi uma cobra enorme ali. Nossa, uma cobra? O Vrajavasi, não é uma cobra. É a pele da cobra. Da mesma maneira, quando você satisfaz todas as condições de Krishna, você deixa o seu corpo como a cobra deixa a pele. E agora o seu corpo está sem falso ego. Mas você não tem mais nenhum problema, é o falso ego que cria problemas. Então, Bhagavan diz, enquanto Krishna diz, enquanto você não alcançar o sucesso em convencer a sua mente, enxergar a verdade absoluta, você vai sentir atração pelas coisas materiais. Você vai desfrutar só por um certo tempo, mas isso vai trazer problema. Você tem que se autoconvencer, e um dia a mente começa a obedecer. Sim, é verdade. Isso é um problema. Eu não posso correr na direção da matéria. Se você alcançar o sucesso, você vai fazer assim. Enquanto você não conseguir convencer a sua mente de que você está dentro de um mundo diversificado de Maya, que é como um malabarismo de objetos, enquanto você não se convencer de que o que você está vendo é Maya, você vai estar cheio de problemas. Ele, ela, aquilo, aquele, isto. Então, mas quando você deixa esse darshan material e só vê Brahma Tattva, só vê Krishna, você se livra do ego. Se você não fizer isso, você vai achar tudo separado. Você não vai ver a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. É fácil falar, é fácil repetir esse conhecimento, mas você sente isso? Você sentiu isso? Se você não sente isso, green banana. Só brigando. Brigando desnecessariamente, tolos. Dessa maneira você pode fazer bhajana. Krishna disse, até então, um darshana diversificado está ligado, você só enxerga as coisas diferentes umas das outras. E ninguém consegue cortar isso de você se você não fizer esse processo. Tudo você acha que está ligado a problemas por conta dessa visão em que você vê tudo separado, uma coisa da outra. Mas é quase como quando você estiver dormindo, você fala, esse daí é meu inimigo, eu vou brigar com ele. Num sonho. O que você assiste no sonho. Eu posso dar um exemplo. 2, 3 vezes aconteceu em diferentes lugares. Em Chagda, uma vez,
nesse lugar, onde Jagadish Pandita ficava lá. Então tinha um templo lá e eu fui dar muito Harikata lá. Mas onde foram parar esses Harikatas eu não sei se foram filmados ou não. Eu dei Harikatas em Bengali lá. E lá tinha um devoto gordo. Ele estava sentindo calor, sentado no chão, sentindo muito calor. E um devoto estava sentado numa cama. E de noite, ele teve um sonho que um bandido veio. E ele viu um fantasma. Um sonhou com um ladrão, outro sonhou com um fantasma. Aí ele caiu do beliche em cima do homem gordo que estava embaixo. Ele caiu da cama e caiu em cima desse homem gordo. E o gordo pegou, eu peguei o bandido. E o outro gritando, o fantasma me pegou, o fantasma me pegou. Então a gente não pode confiar nos nossos sonhos. Eles também fazem parte de Maya. E, eu peguei o ladrão, ele gritava. Um estava vendo um ladrão, outro estava vendo um fantasma. Essa é a condição. Uriya, um devoto da Orissa, no local de aparecimento de Prabhupada, em Jagannatha Puri. Lá um cozinheiro, brahmana, ele cozinhava para milhares de pessoas e depois que o Ratha Yatra acabava, ele empacotava tudo para ir para casa. As roupas, a doação que as pessoas mandavam, ele colocou tudo num lugar para ir de manhã e para voltar para a vila dele. E de noite, de repente, 1 e 2 da manhã, alguém falou, nossa, roubaram tudo, socorro, gritando. Um devoto estava lá dormindo e falou, ei, acorda, o que aconteceu, você está dormindo? Não, roubaram tudo, minhas coisas, tudo roubaram. Ele chacoalhou e falou, levanta, o que foi roubado? O que foi roubado? Olha a sua mala ali, ó. Não, eu tive um sonho, ele estava chorando, meu dinheiro roubaram tudo, como que eu vou voltar para casa? Mas nada tinha sido roubado, tinha sido só um sonho, uma ilusão. E Krishna diz, dessa maneira, seu darshana diversificado, separado, nunca pode te deixar enquanto você estiver preso em Maya. O que quer que aconteça em sonho, essas coisas em sonho, quando você levanta, você tem que se dizer, isso foi só um sonho. Mas você não sabe que enquanto você está acordado, o que quer que você observa para você, não é nada além de sonho. Até a vida acordado. Se uma pessoa está presa por Maya, de qualquer maneira, que ela esteja dormindo, que ela esteja acordada, ela está sempre sonhando. Tudo é um sonho. Chaitanya Mahaprabhu nunca disse que o samsara é inútil, que o samsara não existe. Não, o samsara é como um sonho. Agora você sente uma coisa e depois o sentimento se vai. Mahaprabhu quer nos ensinar que o mundo material não é falso. Ele existe, mas ele é instável. Agora ele está e depois ele desaparece. Agora está e depois acaba, qualquer coisa, começa e acaba. Então se você sente atração, você convida problemas na sua vida. Então alguma ananda pode vir ou ir embora, alguém pode lhe trazer dor, ou prazer, ou algo positivo. Essas coisas são assim cíclicas, rolando. Então no mundo material é descrito como um sonho. Mas as pessoas não conseguem entender o tattva. Eles não podem entender o tattva secreto. E Krishna agora diz,
Bhagavan now speaking. Try to think over and again. Tente pensar de novo nesse ponto, meditar de novo. Is there any reality, I ask you, or whatever you speaking? O que você está vendo, o que quer que você observe, isso é a realidade? Okay, for some time. Ok, sim, mas por quanto tempo? Depois de quanto tempo tudo isso aqui vai ser diferente? Onde nós vamos estar daqui a 50 anos? Você não vai achar a sua existência nesse quarto daqui a 50 anos. In Bhagavatam it speaks just like water bubbles. No Bhagavatam diz que esse mundo é como feito de bolhas de sabão. Como aquela que as crianças brincam, assopram e as bolhas se espalham. Na minha infância eu fazia isso. A bolha estava indo, ela era muito bonita e pá! A nossa vida é assim. E Krishna diz, se você pensar profundamente, se você sentar profundamente pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas, você vai entender que não existe nada além da alma. O resto é falso. Ou seja, por um tempo existe. Tudo que é visível é tudo inútil. O que existe, na verdade, são só as almas. Bhagavan speaking, asatyad atmanu annesham bhavanam tat kritva vida gatayu hetavastrasu mrisha shapnu dushuta. Without atmavastu or false I cannot say answer. Inside one matches form. Então, dentro de uma caixa de fósforos, eu posso colocar toda a população do mundo, as almas, dentro de uma caixinha de fósforo. Todas as jivatmas poderiam entrar numa caixinha de fósforo. Como é possível, Maharaj? Porque elas são... É quase como uma magia isso, não? Hoje eu vou parar por aqui. Tente pensar de novo e de novo. Você não está ouvindo uma história. Tente realizar o que eu estou falando. Sozinho no quarto, pense. Ah, é assim? E aí você pode desenvolver Krishna Bhakti.